Oferecimento: Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Coragem para fazer. O eterno ídolo colorado Paulo Roberto Falcão lança na próxima semana o livro O Time que Nunca Perdeu, que narra histórias do Campeonato Brasileiro invicto em 1979. O grande diferencial daquele time foi a invencibilidade, né? E na realidade a ideia de fazer esse livro, ela partiu de uma conversa que eu tive com o Mário Sérgio, né, ex-treinador do Internacional, meu companheiro daquele time de 79. E ele, entrevistando ele para a Rádio Gaúcha, ele me disse o seguinte: aquela campanha não vai se repetir. E nessa frase eu digo, eu acho que não vai se repetir. Aí eu digo, então vamos deixar registrado, pensei comigo mesmo. Aí eu saí atrás para encontrar todos aqueles jogadores que participaram, pelo menos um minuto de um jogo, né? E, então, 22 jogaram. Um, infelizmente, não está conosco, que é o Adilson Miranda, que morreu num acidente, indo para São Paulo apresentar noiva para a família, uma coisa trágica, que era um dos grandes irmãos que eu tinha no time. Então, eu falei com 21, que foram os que participaram. Para você ter uma ideia assim, da dificuldade, um deles, que era o Silvinho, justamente o reserva do Mário Sérgio, morando na Inglaterra. Então, foi uma dificuldade. As pessoas tinham notícia dele até Portugal, onde ele jogou no Sporting. Depois ninguém sabia, então teve que se trazer um trabalho para buscar. Vamos conversar, por exemplo, com jogadores como Edson Galvão, que teve apenas um jogo naquele campeonato, era a reserva do João Carlos, que também ninguém sabia onde estava. Encontramos ele no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Então foi uma busca. Mas a coisa mais maravilhosa dessa história toda assim, são os relatos que foram passados, coisas inclusive que eu não me lembrava, coisas de vestiários, né, detalhes de concentração, detalhes de brincadeiras, de coisas mais tristes do grupo, de coisas mais alegres. Então eu acho que isso tinha que ficar. Isso tinha que ficar para que o torcedor do Internacional tivesse uma lembrança, porque são 30 anos, né, dessa conquista, completa exatamente no dia 23 de dezembro. 30 anos e às vezes a gente esquece. Eu, por exemplo, não lembrava de algumas coisas. E fui relembrar porque nós tínhamos que buscar nos arquivos da Zero Hora, da época. E eu analiso jogo a jogo. Então tem a formação daquele jogo, aí eu faço um comentário de que eu me lembrava daquele jogo. Evidentemente não deu para lembrar de todos, mas tem coisas que são muito marcantes de determinados jogos. Então foi um trabalho muito gostoso, muito emocionante, porque você relembra com jogadores, com parceiros que fizeram parte daquele time, que até hoje é lembrado, né, pela invencibilidade. E a coisa maravilhosa de repente lembrar detalhes que marcaram naquela época e que ficaram perpetuados na memória de cada um deles. E lembrar, por exemplo, do Frederico Analo Balvé, que era um grande dirigente, que o Internacional teve, do Gilberto Tim, uma figura maravilhosa com preparação física, o maior preparador físico que a gente teve nesse país. O Enio Andrade, um dos grandes treinadores, então, pessoas que já não estão mais conosco, né? E aí, do Gentil, que continua até hoje no Internacional, que é o roupeiro, dos massagistas, do Osmair, que até hoje é segurança do Internacional, que era a segurança da época. Então tem coisas que a distância dos 30 anos, mesmo assim, aproxima aos tempos de hoje, né? Na figura do Gentil, que na época era auxiliar do Seu Rosa, roupeiro, e do próprio Osmair, que continua trabalhando aí como segurança, que já era segurança na época. A obra reacendeu a memória do ex-atleta e é um presente para os colorados. Esse campeonato foi o maior campeonato da história. Tinha 94 equipes. Eu não lembrava disso, só que dentro do livro tem tudo isso, quantos times jogaram, a classificação dos times, claro que era dividido em chaves, mas então tem assim os juízes, né, jogos importantes, gols importantes, momentos em que a gente achou que não ia ganhar. Tem uma história inclusive muito curiosa, em que nós empatávamos lá num jogo fora do Rio Grande do Sul, uma viagem maluca daqui de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, atrasou 6 horas, chegamos às 4 da manhã para jogar no dia às 4 da tarde, e um calor terrível, e a gente empatou o jogo e nós saímos para jantar, para pegar o ônibus para chegar para São Paulo para voltar, e eu encontrei o João Carlos Belmonte, que era o repórter na época da Rádio Gaúcha, hoje da Band, amigo da gente. Ele olhou para mim e disse assim: seu time não vai ganhar de ninguém. Eu disse: quer jogar um churrasco, a gente é campeão. Ele disse: então jogo. Até hoje estou esperando o churrasco, ele não pagou ainda. Mas essas coisas que são marcantes na vida da gente, que a gente carrega. Porque realmente era um time que nasceu desacreditado, porque foi o ano de 79, o Internacional saía de um campeonato gaúcho muito ruim, né, num campeonato gaúcho em que
Infelizmente, alguns jogadores não participaram do hexagonal final. Por exemplo, eu fiquei fora de todas as hexagonal final por um corte no pé jogando na seleção. O Batista também não jogou. E foi onde que o Grêmio foi o campeão disparado. E aí saiu disso com a modificação, entrando o Enio Andrade, enfim, algumas modificações, e o time saiu para o título. E por isso que foi fantástico. Ninguém esperava isso, né? E quando você não espera uma coisa e ela acontece, isso fica muito mais marcante. E eu acho que está bem relatado nisso, as pessoas relatam fatos da época, mas também relatam o que estão fazendo hoje nas suas atividades, e todos eles ficaram muito felizes. Eu liguei para todos eles, esperando que eles compareçam aqui, né, no dia 14 e no dia 17, vamos ver, eu espero contar com todos lá, porque eu gostaria de que eles estivessem ao meu lado assinando. Afinal de contas, essa conquista é de todos, né? De todas aquelas pessoas que ajudaram. O livro terá pré-lançamento na segunda-feira, a partir das 7 da noite, no Estádio dos Eucaliptos. E lançamento oficial na quinta-feira, antes do show do centenário, aqui no Estádio Beira-Rio. A cada livro vendido, R$1 será destinado ao projeto Interagir, que atende milhares de crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social. Dia 14 é um pré-lançamento dos Eucaliptos, né? Por que os Eucaliptos? Porque é o estádio antigo do Inter, e vai ser o último grande evento, né, desse estádio, que é tão marcante para muitos conselheiros ainda do Internacional, que viveram esse estádio antes do Beira-Rio. E depois aí, o lançamento oficial no dia 17, aí sim, aqui no Gigante da Beira-Rio, até numa sugestão do Vitório Pifo, do presidente, quando eu vim conversar com ele para pedir a liberação dos Eucaliptos. Mas por que não lança dia 17? Eu digo, ordem de presidente, ordem de presidente. E aí nós acabamos também lançando aqui no dia 17.